Terçou, hein, meus velhos? Terçou, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, torcedores do São Paulo, torcedores dos outros times também, que sempre estão por aqui e dão a honra aí da presença. Fico muito feliz, viu? Tenho certeza disso, de compartilhar com vocês um pouquinho de opinião, um pouquinho de ideia, um pouquinho de reflexão sobre futebol. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. É isso daí, vamos em frente, agradecendo sempre a Deus as bênçãos que a gente recebe aí para estar mais um dia, né? Na labuta, mais um dia na busca, né? Enfrentando os desafios aí, enfim, tudo aquilo que a gente tem aí pela frente no nosso dia a dia, cara. Repercutindo demais a entrevista que o conselheiro Flávio Marques, parceiro aqui do São Paulo Raiz, várias vezes aqui no São Paulo Raiz, falando da situação, principalmente financeira do São Paulo Futebol Clube. Político / financeira, né? Tá tudo grudado. No domingo de manhã, lá pro Pretzel e pro Capelanes, na Rádio Bandeirantes, a entrevista do Flávio, tá lá no YouTube. Eu vou falar um negócio para vocês. Vamos entender uma coisa como São Paulinidade, irmãos? Vamos entender uma coisa? Veja bem, única e exclusivamente a maneira como eu vejo, tá? Senhores, a gente como São Paulino, a gente tem que ter o pacote completo com relação a tudo aquilo que envolve a vida do São Paulo. Se por um lado eu estou feliz com o que de repente começa a acontecer no campo, né? O São Paulo vai lá e joga bem, empata lá em Bragança. O São Paulo joga muito bem e ganha do Corinthians. Que bom, cara. Tomara que seja um processo de evolução. É o que a gente mais quer, é o que a gente mais precisa. Embora a gente tenha tudo isso no pacote, eu não posso deixar passar, meus irmãos. Eu não posso deixar de me inteirar, de me aprofundar com relação à vida política administrativa do São Paulo. O campo não pode camuflar ou enganar, como já fez quando a gente ganhou, por exemplo, a Copa do Brasil. O campo não pode camuflar e deixar a gente baixar a arma, deixar a gente sair da guarda com relação ao que necessita a instituição, né? Então, ser São Paulino, se vocês me permitem, eu não estou aqui para cagar a regra para ninguém, é lógico. Ser São Paulino passa, irmãos, necessariamente por um conhecimento completo e possível, é claro, do torcedor com relação à vida da instituição. Eu sou uma bosta financeiramente, mas eu tenho que me inteirar e eu tenho que seguir aquelas pessoas que me dão informações que eu consigo fazer a minha tradução diante do meu conhecimento. Pessoas que estão do lado do São Paulo Futebol Clube e que defendem a instituição, que enfrentam o status quo, que enfrentam o que acontece no São Paulo com relação a essa administração incompetente. Vamos lá? Poxa, Rony, mas você tá triste em um momento como esse que o São Paulo vive? Que momento, irmão? A vitória contra o Corinthians, maravilhosa. Comemorei pra caralho a vitória. Agora, por causa disso, eu vou largar o outro lado? Não. Portanto, irmãos, eu vou convidar vocês a entrar lá no YouTube. Eu vou ver se eu consigo deixar o link no YouTube, nesse vídeo no YouTube. Vou deixar o link também no Instagram. É importantíssimo você conhecer o que faz o Flávio Marques no trabalho de oposição. Você aí que fala que o São Paulo não tem oposição, até certo ponto você tem uma razão, porque a gente não tem quantidade para enfrentar os caras. Mas a gente tem gente com conteúdo, luta, batalha, informação para poder apresentar o que realmente o torcedor são paulino precisa saber dessa administração. E o que o Flávio Marques fez na matéria, na reportagem, gente, lá na Rádio Bandeirantes, é de um nível informativo e prato cheio para reflexão e análise do que faz essa administração. Sensacional, imperdível. Eu posso colocar isso para vocês e garantir, assinar embaixo. É de gente assim que a gente precisa defendendo as cores do São Paulo. Muito bem, meus irmãos, é isso daí. E o Crespão, cara? Será que o Crespão agora vai arrumar esse time? Será que o Crespão vai dar vida para esse time? Vocês lembram um tempinho atrás que eu falava que o problema do São Paulo não era a contratação? Vocês lembram disso? Meus irmãos que me seguem aqui, que compartilham comigo as ideias de futebol, sabem muito bem o que eu tenho falado. Eu tenho falado, pessoal, o problema do São Paulo não é contratar mais jogador.
O problema do São Paulo é fazer os jogadores que a gente tem jogarem embora. Terem responsabilidade com a camisa, terem atitude, né? Terem respeito com a instituição e a torcida que está na arquibancada. Tenho repetido isso muitas e muitas vezes. E eis que domingo, com o mesmo time que o Zubeldia usava, o São Paulo tem uma versão completamente diferente, né? O time médico e monstro. Time Dr. Jekyll e Dr. Hyde. Então aí você fala pra mim, pô, realmente, mas o que será que mudou? Talvez tenha mudado aquilo que o Crespo vê de futebol. Veja bem, o Crespo, ele tem tanta experiência quanto tem o Zubeldia, não é verdade? Que é pouca, que não é muita. Eu estou dizendo como treinador de futebol, gente. O Crespo foi um jogador maravilhoso, né? Então, assim, com relação à experiência é basicamente a mesma, mas aí ele tem a maneira como ele vê o time, a maneira como ele vê o elenco. Faz tempo que nós estamos falando. O São Paulo tem que olhar, o treinador do São Paulo tem que olhar para o elenco dele e desse elenco dele tirar o melhor possível que ele tem para fazer. Então, assim, o que o Crespo, na verdade, creio eu, esteja trabalhando pelos poucos resultados, apesar da vitória gigante contra o Corinthians, que nós tivemos até agora, até porque são 3 jogos do Crespo, ele está conseguindo fazer justamente isso. O mesmo elenco que não andava com o Zubeldia, que perdeu 500 pontos dentro de casa, que promoveu vários vexames, inclusive ser goleado pelo Vasco. Querido Vasco, meus irmãos aí queridos vascaínos vão entender o que eu estou falando, que vive a situação que vive, goleou o São Paulo há 30 dias atrás, no Morumbi. Então, assim, o Crespo está justamente pegando o mesmo elenco do Zubeldia, para quem é viúva do Zubeldia, né? Agora quero ver o que o cara vai falar. E transformando e fazendo esses caras jogarem de maneira diferente, mais organizada, taticamente melhor composto, com um preenchimento maior no meio de campo. E ele ganhou, viu, entre aspas, com a contusão do Oscar. Mais uma, né? Que é uma flechada a mais para São Sebastião do DM de São Paulo. E ele ganhou, sabe por quê? Porque o Alisson vai dar muito mais consistência no meio de campo que o Oscar vinha dando. Por incrível que possa parecer. Então, quando ele põe ali Marcos Antônio, Bobadilha, que está jogando muita bola, e o Alisson, automaticamente ele está dando uma estrutura de força maior para esse meio de campo. Quando ele coloca o Luciano, aquela flecha, não como arco, mas como flecha, vocês vão entender o que eu estou falando. O cara que fez 2 gols e arrebentou com o jogo no domingo. Até eu gritei, Luciano! Meu Deus, que tempos são esses? Quando ele cria esse Luciano diferente, é a mão do técnico, é a mão do treinador, né? Quando o Wesley entra e dá uma, como é que eu vou falar para você, uma sustância, um caldo melhor para aquele lateral que avança mais, por falar em lateral, o Igor Vinícius na estreia no Santos, ei, meu Deus, eu tenho dó dos meus irmãos santistas, viu? Vocês vão ver o que é carregar saco de cimento nas costas com o Igor Vinícius. Quando ele coloca ali, você vê, foi o acaso, né? Quando ele coloca o Wesley ali o Wendel, né? Desculpe, toda vez eu vou confundir o nome. Naquela esquerda, automaticamente, irmãos, ele tá dando uma outra cara pro time, mas para atacar melhor. Se o Wendel tem as dificuldades de marcação, ele tem nessa parte de ala mais bola do que o Dias. E aí o nosso Zubeldia vai poder de alguma maneira arrumar e ajustar isso. Notícia boa no São Paulo? Claro. O menino Mike já está treinando, olha que legal. Eu vou poder ter uma opção ali ao Cedric. Então, assim, gente, não tem muito segredo o futebol. Na verdade, o segredo do futebol, em boa parte, está no comportamento do treinador, na personalidade do treinador, no conhecimento. Você vê no Crespo uma figura muito mais serena, né? O jogador olha para ele de uma maneira diferente, antes acostumado aos chiliques do chiliquento. Então é isso. Eu acho extremamente positivo e muito legal a gente começar a enxergar esse novo São Paulo. É cedo para falar isso? É cedo. Mas não é cedo para a gente entender que, de repente, uma nova versão desse mesmo São Paulo, que a gente viu não jogar absolutamente nada, está surgindo, né? E por surgir assim, a gente tem um jogo aí contra o Juventude que vai falar muito
sobre essa possibilidade de crescimento do São Paulo a cada partida. Legal, meus irmãos? É isso daí. Satisfação gigante sempre falar com vocês. Eu fiz umas anotações aqui para poder comentar. E é justamente sobre isso, né? Sobre essas coisas todas aí que a gente falou com vocês agora. Tá bom? Terça-feira iluminada para todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela parceria, amizade. Se puder dar um like no vídeo, a gente agradece bastante. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Tamo junto.